Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso programa Minuto Família. Chegamos à sexta-feira, maravilha, né? Já estamos aí pertinho do final de semana, para podermos então participar aí da Santa Eucaristia. Seja presencialmente, seja virtualmente. Estamos chegando também, né, nesse tempo da graça de Deus. Por isso, é muito importante, né, a gente ressaltar essa importância, né, na vida de oração, na nossa vida, né, na vida cristã. E essa semana a gente tem falado a semana toda da vida de oração, né, a oração que se manifesta de diversas formas. E hoje nós queremos encerrar a dimensão do diálogo. Então, nós vamos fazer uma integração dos diálogos. Esse é o tema de hoje, né? Integrar os diálogos. Porque a gente viu os diálogos separadamente. Não é o diálogo racional, o diálogo sobrenatural, o diálogo físico, o diálogo afetivo. Cada semana a gente viu um. E hoje, nesse programa, brevemente, né, vamos integrar. Como colocar na prática da nossa vida? Como que esses diálogos se conversam? Né? É muito importante isso. Né? Mas antes, é sempre a gente precisa relembrar. O ato de dialogar envolve todo o nosso ser, né? A gente sabe disso, a gente viu isso muitas vezes, né? O diálogo é muito importante, né? É melhor dialogar porque nós resolvemos questões, resolvemos coisas na nossa vida. O diálogo deve se fazer presente sim na nossa vida. Como foi visto, né, nas descrições de cada diálogo. Por isso que os diálogos se integram todos os dias de nossa vida, em pequenas atitudes, atitudes simples. Um momento privilegiado para a prática dos 4 diálogos é a hora das refeições. Então, o padre hoje vai usar esse exemplo das refeições para mostrar como que os diálogos se conversam, como que os diálogos se integram e como que é fácil colocar os diálogos na nossa vida. Quer ver? Nós iniciamos o momento de refeição sempre rezando, e assim deveria ser. Né? A oração, né? A oração fazer parte da nossa refeição. E quando a gente reza, a gente entra no diálogo sobrenatural. Então, a oração é um diálogo sobrenatural. Então, quando a gente reza antes das refeições, nós estamos vivendo esse diálogo com Deus, né? O diálogo sobrenatural. Muito bem, vamos seguir. Durante a refeição, falar de assuntos agradáveis, dos quais todos possam participar. Então, a gente se conversa durante as refeições, né? E não são assuntos furados, não, são assuntos importantes, né? De repente, alguma coisa que a gente queira resolver, né? Assuntos inteligentes, né? Perguntar alguma coisa, mas um assunto que envolva todos que estão ali. Então, nós entramos no diálogo racional, porque daí nós começamos a conversar entre nós, né? Assuntos que são importantes para a nossa vida, né? Então, a refeição também pode ser até um momento de reunião, né? Tem muitas reuniões que são feitas durante as refeições, né? Então, o diálogo racional é quando a gente começa então, a conversar sobre coisas. Pode ser até coisas engraçadas, né? Quando a gente começa a partilhar a nossa vida, contar exemplos, coisas que a gente vivenciou, experiências, são coisas que a gente vive nesse diálogo racional. Então nós já vimos 2 aqui, né? Que é o diálogo sobrenatural e o diálogo racional. Depois, oferecer-se para passar os pratos aos que não os alcançam. Olha só. Por exemplo, né? Alguém pede, passa o prato para mim, ou passa a salada, ou passa a carne, ou passa alguma coisa. Como que nós passamos? Nós passamos assim de uma forma espontânea, com amor, nós passamos com raiva. Né? Então, quando a gente faz isso, nós entramos no diálogo físico e afetivo. Físico por quê? Porque físico a gente vai ter o contato com o outro. E afetivo porque a gente pode, ali, a partir desse pequeno gesto, manifestar atitudes de amor. Lembra que o padre falou? E o Papa Francisco tem ressaltado também, né, que as pequenas atitudes, os pequenos gestos podem nos levar à santidade, podem fazer com que a gente reflita a dimensão do amor da nossa vida. Por isso que dentro de uma refeição nós já podemos viver aqui, ó, os 4 diálogos: sobrenatural, racional, físico e afetivo. Né? É um esforço a cada dia. Agora a gente procura viver isso. Então não deixe, né, de dialogar com isso. E claro, muito importante, né, como a gente iniciou, né, o diálogo a 2, né, conversar a 2 é muito importante, o diálogo com os filhos, já com a família. Gente, diálogo resolve muita coisa na nossa vida, sem a gente precisar se exaltar, sem a gente precisar gritar, sem a gente precisar, de fato, viver momentos estressantes na nossa vida. Basta querer dialogar, basta ter essa iniciativa. Então, no final de cada dia,
deveria ser feita uma avaliação dos diálogos na convivência familiar. Se a gente tem oportunidade à noite de rezar junto, de encerrar a nosso dia juntos, perguntar como que nós vivemos esses diálogos na nossa casa, os 4 diálogos. Como que a gente, como nós podemos viver isso? Como foi o nosso dia? Fazer uma autoavaliação do dia na perspectiva dos diálogos. Isso é muito importante. Nenhum pode ter faltado, nem em quantidade, nem em qualidade necessária ao crescimento do amor entre o casal, pais e filhos. É muito importante. A qualidade é mais importante, não a quantidade. Às vezes não fazer as coisas por fazer em maior quantidade, jamais. Mas a qualidade dos diálogos é muito importante. Cada diálogo tem que ter a sua qualidade. Então, sempre lembre-se, que o diálogo é muito importante para a nossa vida e que esses diálogos, eles podem a cada dia se integrar, de poder viver, de poder caminhar de uma forma nova e nos fazer pessoas diferentes. Jesus, dialogou com seus apóstolos, os santos dialogaram, enfim. São exemplos e modelos para nós, para a gente crescer também na nossa caminhada. Então não deixe de dialogar. Dialogue mais, viva mais, assuma mais a perspectiva de Deus na sua vida. Viva pequenos momentos na sua casa, juntos com a sua família, a família que Deus te deu. Não adianta você pensar, meu Deus, por que eu nasci nessa família? Não. É a família que Deus te deu. E nessa família você tem que fazer a diferença, você tem que mudar, você tem que procurar fazer as coisas novas acontecerem. Então, se a família não quer, comece por você que está me ouvindo nesse momento. Você pode ser o sinal da transformação, você pode ser o sinal de Deus, você pode ser instrumento de Deus. Às vezes nós jogamos muita culpa no outro, o outro não quer, porque fulano não quer, e eu quero. Então, é preciso querer. É a mesma coisa do amor, A gente ama, a gente fala, o outro não ama, mas eu preciso dar o primeiro passo do amor. Eu preciso dar o primeiro passo do diálogo. Então comece por você. Deus te capacitou, te fortaleceu para que você possa ser, então, pessoa diferente, nova na vida da sua família, na vida, então, aí dos seus, no qual Deus colocou por você, tá bom? Então viva esse diálogo e assuma isso como proposta para a sua vida, como proposta para a sua caminhada. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.